Algumas observações sobre essa prisão do senador Delcídio Amaral, do PT do Mato Grosso do Sul, líder do governo do Senado. Já tem muita gente falando muita coisa, fazer algumas observações que ninguém está falando. Essa semana mesmo eu gravei um vídeo dizendo que seria precipitado uma intervenção militar para já, que a intervenção militar é a única solução, mas que os atuais comandantes, né, eu já falei isso num outro vídeo, os atuais comandantes foram nomeados pela Dilma, as Forças Armadas estão dominadas como todo o sistema, o que está por trás do comunismo é a maçonaria que controla todos os partidos, que comunismo é só uma fachada da revolução Illuminati, da revolução maçônica, né, que é orquestrada pela maçonaria, né, que os maçons são idiotas úteis a serviço dos Illuminatis, e tudo isso é jogo de cena, é teatro para enganar o povo, para alienar a grande mídia e tudo. E, enfim, pessoal, é complicado, talvez isso tenha sido um golpe para apressar, para adiantar uma intervenção militar, que se for feita hoje com o povo sem consciência, sem conhecimento, eles podem manipular a situação facilmente, né? O povo alienado é que nem gado, né? Eles levam para onde quiser, que nem rebanho. Mas é complicado, pessoal, porque é a oportunidade que faltava juridicamente. Aquelas declarações do Delcídio Amaral são a justificativa jurídica que faltava para uma intervenção militar. A grande mídia está focando, só está falando que ele estava lá tentando trabalhar para facilitar a fuga de alguém que está preso pela justiça, né, do Nestor de Cerveró, que está fazendo delação premiada. Só está focando no crime que ele cometeu de tentar ajudar na fuga de um preso. Mas não estão focando no que ele disse. E as coisas que ele disse ali, eu não vi, né? Eu tenho nojo de televisão, não costumo assistir televisão, mas desde o dia da prisão, no dia seguinte, o vídeo que eu gravei essa semana, né, sobre que uma intervenção militar seria precipitada, né, diagnóstico sobre intervenção militar. E o que ele diz ali, a gente teve um vídeo do general Vilas Boas, atual comandante do Exército, alguns meses atrás, dizendo que não tem motivo para intervenção militar, que as instituições brasileiras estão funcionando, e ali nas declarações de um senador da República, do líder do governo no Senado, ele está ali falando da negociação envolvendo o vice-presidente da República, Michel Temer, ministros do STF, o Dias Toffoli, que a gente é o ministro que a gente mais quer derrubar. Por mim, teria que ter uma intervenção militar, mas uma intervenção militar que não fosse controlada pela maçonaria. Os primeiros que têm que ser presos como traidores da pátria são os generais, são os comandantes militares maçons. Todos os maçons têm que ser expulsos das Forças Armadas e julgados e condenados como traidores da pátria. Os políticos têm que prender pelo menos metade como traidor da pátria. Esse país precisa de uma revolução. Revolução é a palavra, não tenham medo. Não é uma questão de evolução. Evolução é uma melhora na situação atual. O Brasil está num nível de podridão, de um mar de lama, que não tem o que evoluir, vai evoluir de um mar de lama, é uma revolução. Esse país precisa de uma transformação. E o único jeito é através de uma intervenção militar, mas não pode ser uma intervenção militar manipulada pela maçonaria. E talvez precipitar as coisas. Hoje seria uma intervenção militar controlada pela maçonaria, mas é uma oportunidade essas declarações do Delcídio Amaral. Ali a gente tem um senador da República, líder do governo, mostrando que, ao contrário do general Vilas Boas declarou recentemente, as instituições não estão funcionando, tá tudo ali. O pessoal fala que o Felipe Pondé, né, eu assisti o Jornal da Cultura no dia da prisão do Delcídio, e o pessoal fala que o Pondé é de direita, Diogo Mainardi são de direita, são nada, eles defendem marxismo cultural. O Pondé, a camisa favorita dele é aquela CCCP, né, que é uma camisa da União Soviética.
E ele estava lá falando, né, do Delcídio Amaral como se fosse um moleque, né, que a gente não deveria levar a sério as palavras dele, que era só papo que ele estava falando, né, falando sobre as negociações envolvendo Michel Temer, os ministros. Pessoal, vai tratar como um moleque, um senador líder do governo. Aquilo ali não é palavra de moleque. As palavras dele têm que ser levadas a sério. A justiça já aceitou aquela gravação como prova judicial. Então a gente tem uma prova judicial de um senador da República, líder do partido do governo, declarando que as instituições, o funcionamento institucional, constitucional das instituições já está quebrado. Isso é tudo que faltava para justificar uma intervenção militar. Então, o motivo está aí, senhor general Vilas Boas. Não falta mais nada para justificar uma intervenção militar. A gente tem uma corrupção confessa por um senador, envolvendo o vice-presidente e ministros do STF, os três poderes da República corrompidos, e isso confessado pelo senador. Então, tá aí o motivo, e eu não vi ninguém falar isso até agora. Eles mencionaram inclusive a Dilma, que sabia de tudo no caso de Passadina, que a Dilma está envolvida, que é a Dilma que controla a Petrobras. Então aquilo ali tem toda a justificação também envolvendo a Dilma, e eu não vi nenhum jornal na televisão, nenhum falar nada sobre a Dilma, mostrar parte da gravação onde eles falam sobre a Dilma. Enfim, né, só algumas observações que eu não vi mais ninguém falando ainda. É isso aí. Eu ainda acho que seria perigoso uma intervenção militar hoje, porque a maçonaria pode manipular a situação facilmente, porque o povo ainda está muito alienado. Assistam o meu último vídeo, diagnóstico sobre intervenção militar, mostrando que o problema não é comunismo, o problema não é o PT, isso é só fachada. A gente está atacando os laranjas e não adianta trocar um laranja por outro. E uma intervenção militar manipulada pela maçonaria, que está cheio de militar e comandante maçom, seria perigoso, seria uma revolução contra o sistema, controlada pelo próprio sistema, manipulado, e não seria a solução. Poderia ser um desastre maior ainda, como foi a última intervenção militar de 64, que acaba sendo um desastre. Hoje a gente está numa situação no Brasil muito pior do que estava em 64. Então aquela intervenção militar acabou sendo um desastre, e uma nova intervenção militar controlada pela maçonaria pode acabar sendo pior ainda, pode ser o golpe fatal no Brasil, né, para a nova ordem mundial. Isso não é questão de comunismo. Comunismo é um jogo, é uma jogada, é um teatro da nova ordem mundial. Ordo ab chao, ordem através do caos. O PT, o comunismo, só faz o jogo sujo da nova ordem mundial dos Illuminati, e por isso ninguém tira eles de lá. Porque o PT é só fachada, Dilma é só marionete. Eles estão lá para fazer o jogo sujo, para destruir o Brasil, para implantar o caos, para depois vir a solução através da direita liberal, que também é manipulada pela maçonaria, que é controlada pelos Illuminati, e por trás de tudo isso está a nova ordem mundial. Então não caiam nesse golpe. A gente precisa espalhar esse conhecimento para que o povo brasileiro não seja enganado de novo. Bom, é isso, e pesquisem, busquem conhecimento. Apenas o conhecimento liberta. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.